E já estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. William Lopes, delegado de Polícia Civil aqui de Quixeramobim. Eu acho que eu vou descer, eu vou quebrar aqui o protocolo, eu vou ficar aqui do lado do homem. Vou conversar com ele, porque o homem é um popstar, né, já da cidade aqui. Eu ouvi falar que o senhor está com uma comunidade de fãs aqui, já em Quixeramobim. E Dr. William Lopes lida diariamente, né, na Delegacia de Polícia Civil aqui da cidade com muitos problemas que têm se tornado recorrentes com o uso da internet, né, digamos aí dos aplicativos e tudo mais, principalmente de uma parte da população que não tem tanto acesso à informação. Seja bem-vindo, Dr. William, a casa sempre é sua. E vamos falar um pouquinho sobre esses golpes digitais que têm acontecido muito. Principalmente a gente já repercutiu aqui na programação o golpe do falso advogado, que tem sido muito recorrente. Acredito que muitos boletins de ocorrências tenham chegado por lá em relação a isso. Como a gente pode, de alguma forma, se prevenir, a partir da sua experiência como delegado de polícia, desse tipo de golpe que chega por WhatsApp, usando a mesma foto, com outros números? Muito obrigado pela oportunidade, sempre prestar os esclarecimentos para a população, que de certa forma a gente também, quando está esclarecendo, trabalha a questão de segurança pública, que potenciais vítimas já esclarecidas não vão cair no golpe. Por isso que eu gosto sempre assim de expor essas situações, principalmente nas redes sociais. Em relação ao falso advogado, os golpistas, acho que você já explicou um pouco como é que funciona ou não? A gente conversou nas matérias que eles utilizam as fotos, mudam o número. A gente meio que fez um script, né? Mas é um negócio bem elaborado. O que eles fazem? Como a maioria dos processos são públicos e eles têm esses bancos de dados, eles procuram os processos daquele advogado e pegam a foto, procuram a foto do advogado na rede social, criam um WhatsApp com a foto do advogado, e é uma pessoa que eu tenho convicção que é uma pessoa esclarecida, faz a leitura do processo, sabe quanto você processou por qualquer instituição que você tenha processado, ou qualquer pessoa. Aí, nessa hora que ele entra em contato com a vítima, já com todas essas informações, ele fala que foi expedido um alvará judicial de pagamento da indenização. Geralmente é pagamento de indenização. E, de fato, os valores são aqueles que o advogado real passou para a vítima, no caso, seu cliente. Então não são pessoas leigas. Não, digamos, sabe fazer a leitura do processo, né? Tudo direitinho. Aí entram em contato, se passando pelo advogado ou por um secretário do advogado, às vezes não é nem pelo advogado, é por um secretário, e dizem que estamos precisando de uma quantia para liberar esse valor. Está aqui o alvará. Aí nessa hora é a estratégia do estelionato virtual, que ele vai usar do engodo, da malícia, daquela questão do ímpeto, da pessoa em querer receber logo aquele valor. E, de certa forma, um tipo de ganância, né, e não se certificar de tudo, a pessoa cega. E acaba transferindo algum valor para o golpista e logo em seguida é bloqueado e a confusão para na delegacia. Como se prevenir disso? Se você contratou um advogado, quem entra em contato com você, tenha precaução, vá até o escritório. Se não puder ir, ligue diretamente para o número do seu advogado. Não se antecipe, não precisa de pressa. Se sair o alvará, o dinheiro não vai sair de lá. Então, é só ter tranquilidade. Não precisa se antecipar, porque senão vão usar dessa ganância. Sempre o estelionatário vai usar da ganância da vítima para poder aplicar o golpe. E a pessoa acaba caindo no toque de Midas, né? Na pressa pelo dinheiro, acaba isso é verdade, se tornando uma maldição aquilo que poderia ser um bem. Dr. William, outro tipo de golpe que muitas vezes costuma acontecer se dá dentro de um ambiente de relacionamento afetivo. Geralmente, eu acredito que as vítimas sejam mais masculinas do que femininas.
O homem tá ali na rede social, tá conversando com um rapazinho ou com uma meninazinha, e depois que começa a conversa, vem uma história de que a verdade é que aquela pessoa tem menos de 14 anos. Sim. E começa que tá falando ali, às vezes se apresenta, não, aqui é o delegado e a gente precisa de um valor para não lhe denunciar alguma coisa. Como ainda tem acontecido esse demais, tipo de extorsão virtual. E agora eu tenho recebido muitas denúncias, principalmente do público LGBT. Parece que existe um aplicativo, eu já peguei essa informação, tal de Grindr. É o Grindr. Enfim. Para quem não sabe, o aplicativo Grindr é um aplicativo de relacionamentos entre, geralmente, público LGBTQIAPN+, geralmente homens que procuram ali relacionamentos casuais e que estão disponíveis de alguma forma ali para um relacionamento mais rápido. Hoje em dia, a maioria dos golpes desse tipo de extorsão virtual envolvendo o suposto menor, o suposto delegado, é nesse aplicativo. Estão vindo desse aplicativo. As principais denúncias antes, como você falou, geralmente era o golpe da novinha, né? Geralmente a pessoa mais velha, entre 50, 60 anos, se encantava com alguém nas redes sociais ou nos próprios aplicativos Tinder, esses Badoo, né? Enfim. São de relacionamentos, isso, né? Entrava em contato, viu ela muito nova e começava a conversar. Nessa hora, o que acontece? Depois que a pessoa já passou foto, a conversa já avançou de certa maneira, um familiar entra na situação, dizendo que flagrou e está levando para a delegacia. Aí nessa hora a pessoa já fica em choque, porque ele esclarece nessa hora que se trata de um menor de idade. Até a questão do TEA eles têm utilizado, é menor de idade, tem autismo, a pessoa tem isso é direto inovação. Aprimorando para o fator psicológico pegar mais ainda, porque a pessoa fica com o pé atrás. Aí a vítima, com medo da exposição, não só em relação ao eventual mandado de prisão, mas a exposição também na família, perder esposa, ser visto como um pedófilo, que geralmente pessoa que é menor de idade, está aqui em estado de choque, tem TEA, e a gente está indo para a delegacia. Quando chega lá, aí já chega o falso delegado. O falso delegado entra já com mandado de prisão expedido, tô aqui com mandado de prisão. Numa velocidade extraordinária, isso, né? Parece que ele que expediu, não foi nem o juiz. Às vezes tem até algumas coisas, algumas gafes que a gente vê, que a gente quer experiente, não as pessoas que não, mais leigas, que não são formadas em direito, não vão entender. Mas às vezes é um mandado de prisão do STJ. Você entendeu? Não é o juiz. Aí, o choque de competência, não um conflito de competência. Aí o que acontece? Com esse mandado de prisão, a pessoa fica a vítima da extorsão virtual, que é ou o cara, né, aquele indivíduo ali entre 45 e 60 anos, ou o pessoal do público LGBT, que hoje são as principais vítimas, ficam em estado de choque, de exposição, de uma eventual prisão, de acabar com sua vida. Eles dizem, aqui você já está enquadrado na pedofilia. É o termo que eles mais utilizam para a questão da extorsão, porque a extorsão é mediante violência ou grave ameaça. A grave ameaça ela é utilizada para mexer com o psicológico da vítima. Então, nessa hora, o que eles pedirem, a vítima faz. É uma espécie de acerto, que não é acerto nenhum, não tem nenhum delegado ali, é um golpista, que você vai fazer com eles para não se sujar, não ser exposto, não ser preso. Aí, às vezes, vamos lá, uma pessoa que tem um renome, enfim, e acabou caindo nesse tipo de armadilha, que menos ela quer ser exposta dessa forma como pedófilo. E assim, os casos que chegam são muitos. Imagina os casos que não chegam. Porque o cara cai, ele fica com tanta vergonha que ele não vai na delegacia denunciar. Ele não quer que ninguém saiba. Era isso que eu já ia perguntar ao senhor. O que é que acontece muitas vezes, né? O pessoal procura a delegacia para um suporte, pelo menos posterior. Eu mesmo já utilizaram minhas fotos diversas vezes.
em vários estados, eu sempre recebo. Inclusive, eu gravei um vídeo, tá no meu Instagram, falando desse golpe, né? Na época era mais o golpe da novinha, hoje tem migrado pro... Como é o nome do aplicativo? Do Grindr. O Grindr. Enfim, Grindr. Tem migrado para esse aplicativo que é mais específico do público LGBT. Aí eu tenho um vídeo lá que eu explico direitinho o modus operandi, quando a conversa fica um pouco mais quente, é a hora que o golpista entra em cena, aí começa a violência psicológica contra a vítima e tudo não passa de uma extorsão virtual, porque delegado nenhum, autoridade nenhuma vai entrar em contato pedindo dinheiro a você. Se entrar em contato, aliás, a gente nem entra em contato. Se isso acontecer e for um pedófilo, a gente vai para prender. Ninguém vai para conversar, nem não tem pedir valores, isso, né? Isso, exatamente. Doutor William, então, vamos supor, o cara tá lá conversando, a vítima tá conversando e pronto, chegou o primeiro contato já trazendo essa perspectiva da tentativa da extorsão. O que fazer? Bloquear. Você tem que ter o conhecimento que isso é um golpe, por isso que a informação tem que ser disseminada. Se a pessoa não sabe, ela cai. Cai porque ela está errada. Ela sabe que a pessoa, aparentemente, pode ser uma pessoa menor de idade. Muito embora tenha dito ou tenha colocado no aplicativo que é maior, mas, assim, eles colocam uma pessoa que pode ser que seja menor. Uhum. Então, o cara viu que fez algo errado. No mínimo, ele está em adultério. No mínimo, ele tem uma família. Então, ele sabe que tá, de todas as maneiras ele está errado. A perder. Então, ele tem que saber, ter a informação que esse golpe existe. E não se expor, né, nesse tipo de aplicativo. Hoje em dia, como você falou anteriormente, tem diminuído a questão de furto e roubo. 21% eu acho esse ano. Mas os golpes da internet aumentaram em torno de, enfim, 30%, 40%. Ou seja, muita gente sendo vítima, né? Estão migrando. Porque o cara tá na casa dele, tá aplicando o golpe, tá tranquilo. O cara, para roubar ou para furtar, ele precisa se deslocar e ir até o local. O perigo é maior, a dificuldade é maior. Na internet, não, ele tá de casa deitado ali, só conversando, digitando. E aplicando, né, com aquele modus operandi da violência psicológica, ou pelo engodo ardio, da questão do estelionato. E é muito mais tranquilo para ele. Ele não vai se expor tanto. E a internet não é terra... O pessoal fala, é terra sem lei, não é terra sem lei. Não é. Mas hoje a gente tem que, enquanto sociedade, os legisladores também têm que evoluir ao ponto de a gente chegar num nível... da polícia ter mais acessos. Eu investigo alguns crimes cibernéticos e a crítica que eu faço é que muito está se falando dessa questão de regulamentação da rede social, disso e daquilo, mas o que a gente precisa enquanto polícia é que seja dado, não é a questão do que você vai postar, é da confiabilidade de quem está na rede social e que a polícia pode rastrear. Que possa acompanhar, né? Outro dia saiu uma decisão absurda do STJ. Ao meu ponto de vista, é absurda. Que os provedores não têm que guardar a porta-lógica. Porta-lógica, para quem não sabe, depois da gente fazer a investigação cibernética, eu tento a casa onde o cara tá, com a porta-lógica. A gente sabe onde é que ele tá naquele momento aplicando aquele golpe. A STJ diz agora que os provedores... Doutor William, tô recebendo aqui um pedido da produção para o senhor deixar o microfone mais pertinho, segurar aqui no meio. Tá, pronto. Ok. Aí os provedores não são obrigados a guardar esse tipo de informação. E como é que vocês chegam, então? Pois forma, a gente precisa pedir quebras judiciais, porque uma coisa é eu requisitar com o poder da lei... com o poder da Lei 12.830, né, que é o poder de requisição do delegado de polícia. Você requisita, é imediato, é obrigado sob pena de crime de desobediência, certo? 24 horas eu tenho aquela informação, tranquilo, o procedimento segue, eu tenho como ver
dar aquela resposta imediata para a sociedade. Outra coisa é uma quebra de reserva da jurisdição, que é quando você pede, aliás, existem as cláusulas de reserva jurisdicional, que é no caso do pedido de quebra de sigilo de dados. Aí eu tenho que entrar com um pedido judicial que demora não sei quantos meses, por mais que os juízes queiram ser o mais célere possível, é impossível, porque a gente não tem a quantidade de juiz suficiente. Por exemplo, a gente tem um núcleo que tem um juiz muito eficiente, muito eficiente. Quem o substitui também é muito eficiente. Mas o nosso terceiro núcleo regional, ele tem a atribuição e a circunscrição do sertão quase que todo. É muita coisa para dar conta. Muita coisa, é cautelar, é audiência de custódia. Aí o meu pedido ali de quebra de sigilo de dados demora quanto tempo para ser analisado? Tem que ser uma decisão fundamentada? Vai para o Ministério Público, depois retorna para o juiz, para ele dar a decisão. Tudo isso é uma burocracia muito grande. Por que que não obriga o provedor a guardar todas essas informações para na hora que a polícia requisitar, tá aí, ó, esse aqui, o rastro é esse, que ó, chegou esse cara que está cometendo a pedofilia, esse cara que está cometendo a extorsão, é esse cara que está se insurgindo contra o sistema, cometendo crime e prejudicando as pessoas. Por que que não faz isso? É essa lógica que não dá para compreender muitas vezes. Ok, vai onerar a operadora? Vai onerar. Mas em contrapartida, dá mais segurança. Dá mais segurança para a população. À medida que a gente vai prendendo esses indivíduos, prendendo, eles vão recuar. Agora não pode dessa forma, né? Enfim, a gente precisa de mais instrumentos, principalmente virtuais, cibernéticos, que têm aumentado a questão desses golpes para poder colocar esses caras na cadeia. Ô, doutor William, teve um golpe que eu pude presenciar ao vivo acontecendo, inclusive entrei em contato com o senhor, sim, também com o César na delegacia. Eu estava em um supermercado e, em determinado momento, estava a atendente, né, do caixa preocupada porque tinha que levar um bocado de água, de garrafa de água para a delegacia, de garrafinha de água mineral para a delegacia e também precisava levar um valor em moedas para trocar lá, um valor, na verdade, em dinheiro mais alto, para trocar por R$2.000 de moeda que teria na delegacia, que era o delegado, ainda era o delegado Matheus, com a foto lá de delegado no WhatsApp. Gente, isso aqui está muito estranho, porque eu nunca ouvi falar de um delegado Matheus aqui da região. Esse cara não parece ser delegado nem de perto daqui. O doutor William, até quando está de férias, está na delegacia? Que negócio é esse? O que é que está, né? O que é que está acontecendo? Aí foi quando eu falei com o doutor William, liguei para ele e também para o Cezinha, e a gente teve a oportunidade, então, de esclarecer, né, para os comerciantes, e inclusive o César me falou que não é uma novidade, né, isso acontecer? Não. Nesse dia eu acho que era uma brincadeira de mau gosto que fizeram. Mas o que eles fazem? Geralmente o golpe. Pedem algo, algum objeto, alguma comida, algum mantimento para poder... Enfim, é pedida alguma mercadoria e eles pedem o valor de Pix como se fosse o troco. Isso. E, ó, me passa tanto que eu tô aqui com R$200, é 150, você me passa logo os 50, chegar aqui você pega só o dinheiro. Aí o golpe é querendo levar os R$50, porque quando chega lá a gente não pediu nada. Entendeu? Dessa vez, não, e o menino lá do supermercado já tava com a sacola cheia de garrafa de água para levar lá. Eu disse, meu Deus. Esses golpes são, deixa eu dizer que... Qual é a receita, então, doutor William, assim, que a gente pode utilizar, aquele simples que funciona em termos de, para evitar golpes digitais? É complicado, porque, vamos lá, você já escutou do golpe do Pix da OLX? Não. Comprando a moto, comprando o carro? Não, de veículo, não? Não. É um dos mais comuns, e é sempre valores, como é que eu posso dizer, valores altos, muito altos. Para a nossa realidade, sim. Às vezes uma pessoa perde 10, 15, 50 mil, 25 mil. Nossa realidade é muito dinheiro.
Às vezes é dinheiro de uma economia de uma vida inteira. Já vi pessoas desesperadas que perderam nesse golpe. Eu vou exemplificar para as pessoas. Sempre falo desse tipo de golpe. Uma vez eu falei desse golpe para um amigo, cara, não vai comprar. Tá muito parecido com um golpe. Não teime. Ele comprou e caiu no golpe. De tão teimoso, de tanto que o cara entrou na mente dele e ele, na ganância de ganhar o dinheiro, foi lá, teimou comigo e caiu no golpe. Vou te explicar como é que acontece. Você coloca um carro ou uma moto em anúncio. Um terceiro, uma pessoa aleatória, entra em contato com você. Quanto é sua moto? Não, tô vendendo por 10 mil. Pois, cara, eu tenho urgência nesse veículo. Se você quiser, eu pago até um pouco a mais. Se você me entregar amanhã, eu pago 11 mil na sua moto. Ele paga a mais, às vezes. Ou então o valor então, a pessoa que já tá querendo se livrar do... ou então é o valor que você quer. Não, se você entregar amanhã, eu lhe pago 10 mil. Não pede nem aquele choro, né? O preço para cair um pouquinho. Eu lhe pago 10 mil que eu tô precisando desse veículo urgente, para ontem. Nisso, ele já pegou a tua moto, que vale mais ou menos entre 8 a 10 mil no mercado, anuncia em outro aplicativo, mesmo, na mesma OLX, dele, como se fosse dele, só que num valor entre 6 e 7 mil. Aí a outra vítima, também com sentimento de ganância, opa, vou comprar essa moto aqui. Bem mais barata. Barata, eu posso até ganhar dinheiro. Aí, beleza, ele entra em... Quem tá vendendo, ele diz, eu preciso que você vá no canto tal, você vai receber a pessoa, você não vai tratar de valores, porque é meu sobrinho, ou é meu irmão, ou é meu tio, eu já tô pegando de você e vendendo para ele, então eu também já tô ganhando uma certa vantagem, tá me devendo, enfim. Faz um engodo ali, de modo que você que é o vendedor, você fica encantado, achando que vai ganhar dinheiro e não trata de valores diretamente com o comprador. O comprador chega, aí ele diz, o comprador, esse cara tá me devendo, vou receber essa moto no valor abaixo, por isso que eu tô te dando desse valor, que ele já não ia me pagar, aí eu só quero receber meu dinheiro. Com ele também. Não trate de valores com ele, esse cara é bandido, não sei o quê. Só pegue a moto e acabou. Fica os dois enganados, um olhando pro outro. Os dois enganados. Aí chega lá, o cara olha a moto, aí ficam os dois no telefone falando com golpista às vezes. Chegam, inclusive, às vezes até o cartório, no momento de passar a moto. Aí o cara diz, não, é o comprador, né? Pronto, eu posso fazer o Pix agora? Não, faça o Pix pra mim. Aí ele, faz o Pix, 7 mil reais. Pronto, bloqueia os dois. E o cara, dono da moto, fica esperando os 10 ou 11 mil. Não recebe. Que nunca vem. A confusão vai parar na delegacia. Um desconfiando do outro, porque o dono da moto diz que é um familiar. Enfim, foi feito todo aquele engodo. E os dois foram enganados pela mesma. Os dois foram enganados. Chega lá, um desconfiando do outro, que é estelionatário. E o cara com os 7 mil no bolso de boa. Até viajando, comprando a passagem para aproveitar. Desse jeito. E várias confusões. E pessoas experientes, viu? Já caíram. Inclusive gente de concessionária que compra e vende. E não vai parar para conferir. Um amigo meu que eu disse, cara, tá muito barato. Não dá certo. Tu viu a vídeo? Não, mas mesmo assim, tu tá negociando. Como é que você vai se precaver desse tipo de golpe? Negocia com quem a moto tá no nome. A moto tá no nome de José da Silva, por exemplo. Pois negocie com José Você da Silva. faz o Pix na conta do José da Silva. Não vai fazer de um terceiro, porque tu vai cair no golpe. E ele caiu? Caiu no golpe. Caiu. E eu alertei. E olha que, o amigo delegado chamou a atenção, alertou, o cara não quis ouvir. Só que ele ficou cego por aquela oportunidade. Ficou cego. O ser humano ganância. Doutor William, me sopraram aqui no ponto, fizeram uma pergunta. Eu tenho uma página e eu divulgo um anúncio de um amigo meu. Só que o anúncio desse meu amigo é um golpe. Eu também posso responder por alguma conduta, tendo divulgado o anúncio que já era um golpe?
Depende tem que saber qual é o caso concreto, se você está realmente de boa fé, porque pelo que eu vi ele já sabe que é um golpe, ele não pode mais estar nem divulgando, não, né? Ele não sabia, vamos supor, um amigo pediu, ei amigo, divulga aí, me ajuda aí a divulgar esse tal coisa. Aí eu vou lá, divulgo, porque é meu parceiro. Aí depois, mais lá pra frente, esse anúncio que o cara tava fazendo já era um golpe, eu não sabia e eu ajudei a divulgar. Vai lá e faz um BO, pelo menos para se resguardar. Pra Caso se você resguardar, seja né? chamado, porque a sua cara é que apareceu, o seu rosto é que apareceu. Você vai ser chamado uma hora. Aí você, não, ó, isso aqui foi assim, eu fui contratado, não tinha conhecimento, fiz inclusive um BO. Tá aqui, ó, foi esse rapaz aqui que me contratou. Eu posso até... Tô aqui para esclarecer Mostrar os tudo, prints da mostrar. conversa, né? Eu também sou vítima. Certo. Então Certo? sempre se resguardar. Se resguardar, porque senão você pode entrar, como a gente diz, né, de laranja. Aí fica, e essa laranja pode ficar tão azeda, viu? Pode ficar azeda. Doutor William, qual o recado que você pode deixar então para a nossa população de Quixeramobim, para também quem vai nos acompanhar ainda pela gravação, que vai ficar no YouTube, também quem nos acompanha agora pela Rádio Canudos FM 106,7, quem vai nos ouvir pela Rádio AM Campo Maior 840. Como se livrar dessa cultura de golpistas? É assim, é aquele ditado, né? A esmola demais, o santo desconfia. Né? Então, seja precavido, cuidado com a ganância. A palavra que resume tudo isso, todas as estratégias, principalmente para o estelionato, ela é utilizada a ganância das pessoas, que você cega, achando que vai ter um lucro, vai ganhar algo, na verdade você está sendo enganado. E a questão da extorsão virtual, que é relacionada àqueles aplicativos, o ideal é que você não entre nesse tipo de aplicativo. Mas, se vai entrar, tenha muito cuidado. Né? Muito cuidado. E tenha em mente que você pode ser vítima desse golpe. Principalmente se você perceber que a pessoa que está do outro lado tem um aspecto de muito jovem. Pode ser uma estratégia, porque eu vejo o cara chega na delegacia, um cidadão, outros tempos atrás, como é que eu posso dizer, até meio idoso, quase idoso, né? Idoso é de 60 anos, mas quase com 60 anos, conversando com uma menina de novinha, né? 15, 16 anos. Já sabe que é uma receita potencial para dar errado. Aí, assim, não faz sentido, né? É autoestima muito grande desse cara para achar que uma menina daquela vai se apaixonar por ele. Então você tem que ter cuidado, não pode se cegar com esse tipo de coisa. Às vezes é o carinho, né? Não, se for isso aí, se for, assim, lógico que menor Claro, não, pode mas acontecer, for 18 né? anos, vamos supor que a menina tem 18 anos, outro dia veio até muitas perguntas nesse sentido, agora recentemente. Olha, ela tem 18 anos, aliás, é maior de idade, ele é maior de idade, não tem o que fazer, se ele quer dar o dinheiro para ela... Era a família meio que querendo intervir na situação. Já querendo o patrimônio também do idoso para a herança, a pergunta né? que foi feita. Mas, enfim, os dois são maiores, capazes, não tem nenhum impedimento legal. O problema é deles dois, nem a polícia e ninguém pode se meter. Exatamente. Enfim, é isso. Doutor Cuidado com os golpes, com golpe, né? porque tem aumentado os golpes virtuais. Então, se precaver nessa questão da ganância. A gente trabalha bastante, mas uma vez que você cai num golpe, como é que é a rede? O Pix é passado para um terceiro, nem é para o laranja, nem se preocupe que não vai ser no nome do cara que está te aplicando o golpe. Às vezes é uma conta fria, né? É uma conta de uma pessoa que, lá da Bahia, que não sabe nem que tem conta. E já está sendo vítima Já está sendo vítima também. Depois... É pulverizado em várias outras contas, aí dificulta até as quebras de sigilo, para depois ele chegar a sacar e gastar o dinheiro. Então, às vezes a gente prende o cara, mas o dinheiro retornar é mais complicado, muito mais complicado. É difícil. Então tem que ter muito cuidado em negociações na internet, muito cuidado. Presencial, às vezes você ainda é enganado, imagina na internet.
assim, dinheiro é muito valoroso, não é tudo na vida, mas para você ganhar é suado. Então tenham muito cuidado e atenção na hora das negociações na internet.